Que bênção, que bênção, que bênção. Oh, aleluia. Que bênção. Deus abençoe, meus nobres. Meus queridos, eu quero fazer uma meditação com os irmãos. Uma meditação na carta que Paulo escreveu aos irmãos de Corinto. Nós vamos ler o capítulo de número 10, por favor. Capítulo 10 de 1 Coríntios, o verso é o 31 e o verso 32. Hoje eu quero ministrar a segunda parte de uma mensagem que eu ministrei algum tempo atrás, aí tá na live e também tá no YouTube. O tema da mensagem que eu ministrei foi: a glória de Deus, ela é refletida em uma família que está em ordem. Oh, que bênção! E eu quero nessa noite falar a segunda parte dessa mensagem. Ela está aqui dividida em 5 partes. Hoje eu quero falar a segunda parte. E que Deus venha abençoar a tua vida, a tua casa. Uma rápida meditação, porque eu ainda tenho compromisso de estar buscando a Deus com alguns irmãos. E eu quero apresentar o seu pedido, viu? Em nome do Senhor Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Escreva aí alguém na live. 1 Coríntios, capítulo 10. O verso é o 31 e o 32. Glória a Deus. Maravilha. Maravilha, maravilha. Está escrito assim no texto sagrado, capítulo 10 de 1 Coríntios. Capítulo 10, verso 31. Verso 30 e 31. Diz-nos assim as sagradas letras. Oh, glória ao nome do Senhor. Que bênção. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não dê escândalo, nem para os judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Amém, meus queridos? Está aí o texto sagrado. Amém? Vou ler em uma outra versão aqui. Numa outra versão diz assim, o verso 31. Assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeus, nem para os gregos, e nem para a igreja de Deus. Amém, meus nobres irmãos. Espírito Santo, guarde meus lábios de falar heresias, de pregar aquilo que não convém, mas que o seu Espírito dirija meus lábios. Dirija, Senhor, para que toque o coração desta pessoa que está aí do outro lado, que precisa de ter esse encontro com o Senhor e com essa palavra. Fala com ele do modo que só o Senhor sabe falar. Usa meus lábios em o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amigos, irmãos, olha só, nessa segunda parte desta mensagem, sobre o tema a glória de Deus, ela é refletida numa família em ordem. Portanto, nós tomamos esse texto para nós usarmos como base para esta mensagem. O texto que nós lemos aqui é Paulo dando um conselho para uma igreja, amém? Para um povo que ele havia ganho para o Senhor Jesus, uma igreja que ele tinha aberto ali, implantado, e agora ele está escrevendo, trazendo doutrinas, ensinamentos para aquela igreja. E um dos ensinamentos que Paulo trouxe a essa igreja foi o seguinte: meus irmãos, tudo quanto vocês forem fazer, se vocês tiverem festas, comendo,
bebendo, tá? Ou se vocês forem fazer qualquer coisa, além de comer qualquer coisa, olha, esse qualquer outra coisa aqui, ele é muito vasto, né? Esse façais qualquer outra coisa quer dizer, olha, quando vocês forem passear, Paulo estava dizendo, quando vocês forem fazer alguma viagem, quando vocês estiverem brincando, conversando, quando vocês estiverem andando, quando vocês estiverem trabalhando, quando vocês estiverem negociando, tudo que vocês estiverem fazendo, seja para a glória de Deus. Deus precisa ser glorificado nisso. Era isso que Paulo estava falando. Deus precisa ser glorificado em tudo que vocês for fazer. Se você estiver comendo, Deus precisa ser glorificado nisso. Você já viu? Vou dar um exemplo de quando é que Deus não é glorificado quando alguém está comendo. Você já viu aquele comentário que quando alguém está comendo, ele está comendo demais, você vê aquela pessoa comendo de qualquer jeito, enchendo a boca e vai, você vê que ele está com o olho gordo na festa, ele come, põe no bolso, ele come, põe na panelinha, me dá um pouquinho para me levar para casa, e você vê que ele vai devastando tudo, vai comendo. Na verdade, você percebe que a pessoa nem com fome tá, ela está comendo com o olho, não é verdade? E aí você viu, olha só o que causou. Eu acredito que você já fez até esse comentário. Meu Deus do céu, olha só a situação da pessoa. Será que ela não tem comida na casa dela? Olha só, meu Deus, misericórdia. Olha só que pessoa. Você já chegou a essa situação? Alguém já chamou você para fazer esse comentário? Pois é, Deus não foi glorificado quando essa pessoa estava tendo essa atitude. Deus não estava sendo glorificado. O que Paulo está dizendo é o seguinte: quando vocês forem comer, coma de um modo que as pessoas olhem e falem assim, glória ao nome do Senhor, aleluia. Olha o comportamento, olha só. Quando uma rainha, ela foi visitar Salomão, olha só, sabe o que essa rainha viu? Primeira coisa, antes dela observar a sabedoria, para ouvir Salomão, ela olhou como que trabalhavam os funcionários de Salomão. Ela olhou como que eram as decorações, como que eram os arranjos. Ela foi olhando o palácio, ela ficou admirada daquilo, tudo trabalhando como se fosse um relógio, tudo sincronizado. E ela ficou abismada de ver aquela beleza, aquele negócio funcionando. Sabe como é que chama isso? Quando isso está funcionando também na nossa vida, isso traz glória para Deus. As pessoas olham e falam assim, nossa, olha só como que é o comportamento, olha só como que essa pessoa age. Deus está sendo glorificado nessas nossas ações, nessas nossas atitudes. Entenda. Então o que Paulo estava dizendo, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então nessa primeira parte dessa mensagem, tudo quanto eu for fazer, eu tenho que entender uma coisa, que o que eu fizer, Deus precisa ser glorificado. Mas se aquilo que eu fizer vai servir de tropeço para os judeus, para os gregos ou para a igreja de Deus, trazendo para os nossos dias de hoje, se aquilo que eu for fazer vai causar escândalo dentro da igreja que eu estou, vai causar escândalo para o povo cristão em geral, e vai causar escândalo para aquele que não conhece a palavra, então eu não devo fazer. Porque Paulo está ensinando a igreja, não só aquela igreja, mas ensinando a nós também, que tudo quanto eu for fazer, comendo, me comportando, negociando, Deus precisa ser glorificado. Alguém tem que olhar e falar assim, glória ao nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Olha como que é o comportamento, como que aquela pessoa age, olha como que ela fala, olha a educação, olha a vestimenta dessa pessoa. Tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser para a glória de Deus. O que eu faço, o que eu visto, o meu modo de trabalhar, o meu modo de agir, Deus precisa ser glorificado. E agora olha só. Eu quero fazer uma pergunta. Você já pensou em viver de um modo que glorifica a Deus? Você já pensou? Ou você já fez a pergunta, será que do modo que eu vivo, Deus está sendo glorificado?
As pessoas olham para mim e falam assim, glória a Deus, pelo comportamento dessa pessoa, pela atitude dessa pessoa. Numa fila de ônibus, glória a Deus. Olha só, deixa eu lhe contar uma experiência. Eu fui provado hoje. Eu fui provado a xingar. Eu fui provado a revelar o que tinha dentro do meu coração. Eu fui provado a revelar a Deus, primeiramente, qual era o verdadeiro sentimento dentro da minha alma. Eu fui de carro com a minha esposa e eu andando numa certa pista. Do nada, eu dando seta para me entrar à minha direita. Do nada saiu uma pessoa do acostamento em que não podia, na verdade, ali encostar, e cruzou a minha frente, mas cruzou mesmo de uma vez. Me cruzou na minha frente, que bloqueou mesmo, que eu juntei no freio e freiei para não bater do lado do motorista, de frente com o motorista, devido a ele ter me entrado na minha frente. Naquele momento eu só freiei, segurei no freio, e aquela pessoa atravessada na minha frente, e nós ficamos olhando um no olho do outro. E ele olhando no meu olho e eu olhando no olho dele. Eu fiquei sem reação. O que eu vou fazer? E no mesmo momento, ele dentro do carro, ele balançou os lábios, dizendo, me desculpa. O lábios dele balançou e pediu desculpa. Eu levantei minha mão e falei assim, vai em paz. Ele atravessou a avenida e eu continuei andando. Naquele momento, a minha esposa é testemunha e o principal, Deus, ele é testemunha do que tinha dentro do meu coração. Eu não estaria sentindo a presença de Deus se naquele momento eu tivesse pecado contra Deus no meu pensamento em amaldiçoar ou em xingar aquela pessoa, dizendo assim, ô maldito, por que tu entrou na minha frente? Você não sabe dirigir, seu filho das trevas, seu endemoniado, você tá aí perturbado, você não sabe o que está fazendo. Eu podia ter feito isso, mas Deus viu dentro do meu coração, dentro do meu pensamento, que em nenhum momento passou isso. Eu entendi depois que eu encostei o carro, eu anestesiado, eu encostei o carro e falei assim, meu Deus do céu. E Deus tocou no meu coração e disse assim, no meu interior, eu estou te testando, para ver se aquilo que tu disseste comigo ontem, quando tu oraste, é verdadeiro. Porque tu disseste que o seu pensamento e o teu coração tu colocaria em minhas mãos para que eu guiasse. Eu estou guiando. Deus falou no meu coração. E naquele momento eu glorifiquei a Deus dentro do meu espírito, dizendo assim, glória a Deus, porque eu passei no teste. Eu podia ter xingado dentro da minha alma, eu podia ter amaldiçoado no meu pensamento. Deus que sonda o rim, Deus que sonda o coração, estava lá presente vendo isso. E é por isso que nesta noite a pergunta é, você já pensou em viver do modo que glorifica a Deus? O seu pensamento glorificando a Deus, as suas palavras glorificando a Deus, em que as pessoas olham para você, glória a Deus por essa atitude. Eu acredito que aquela pessoa pode ter saído pensando assim, essa pessoa é do outro mundo. Se fosse outro, sacava uma arma e metia bala. Se fosse outro, corria atrás de mim perseguindo, me acelerando. Se fosse outro, pelo menos mostrava o dedo do meio. Se fosse outro, me amaldiçoava. Eu tenho certeza que alguma coisa ficou marcada no coração daquela pessoa. Ficou marcado no coração daquela pessoa. Eu sei que Deus foi glorificado, os anjos foram glorificados, Satanás foi envergonhado, porque Satanás, ele ficou ali juntamente com os anjos caídos ficou ao redor dizendo assim, vai pecar, ele vai pecar, ele vai cair, Deus vai ver o pensamento dele, eu vou saber pela feição dele que ele pecou, Deus não vai ser glorificado, mas Deus foi glorificado, no nome do Senhor Jesus. Entenda, meu nobre irmão, minha irmã, você já pensou em viver de um modo que glorifica a Deus? Agora entenda, se vivermos do modo que glorifica, que exalta, que engrandece o nome do nosso Deus, agora olha só o que acontece, olha só, a glória dele vai ser refletida na sua vida, na minha vida. O que é isso, pastor? Eu vou lhe dar um exemplo do que é a glória de Deus refletida na nossa vida. Olha só, vou fazer uma ilustração agora. Vamos lá. Você coloca no teu coração, Deus, eu quero viver de um modo que tudo quanto eu fizer
seja para a glória do teu santo nome. O meu pensamento eu quero que glorifique o teu nome. As minhas palavras eu quero que glorifique o teu nome. Para onde eu olhar na rua, eu quero que o meu olhar glorifique o teu nome. As minhas palavras, as minhas ações, as minhas atitudes glorificam o teu nome. Que as pessoas olham para mim e glorificam o teu nome. Que os meus negócios, tudo que eu fizer, glorifica o teu nome. E agora olha só o que acontece. Você não está trazendo glória para Deus? As suas atitudes não estão engrandecendo Deus? Entenda, olha só. Quando você está engrandecendo Deus com as suas ações, olha só o que acontece. Olha só o que acontece. Você viu aí? Ó, tá vendo? O que é isso que vocês estão vendo? É um brilho, não é? Não é um brilho? Ó. Quando você faz para Deus a glória, tudo que você faz para a glória de Deus, a glória de Deus faz isso aqui, ó. Reflete em você. Quando as pessoas olham, vão ver uma glória de Deus em você. Vai ter uma essência em você. Vai ter um brilho em você. Você vai ficar parecido com Deus, com as ações de Deus. Vai revelar que Deus está com você. Mas olha só, quando você faz e aquilo não glorifica a Deus, olha o que acontece. Apaga. Mas quando você faz para Deus, brilha. Quando você não faz para Deus, apaga. Quando você faz para Deus, a glória dele reflete em você. Como que você quer viver? Com a glória de Deus assim? Ou sem a glória? Apagado ou cheio da glória? Entenda, quando essa glória é refletida na nossa vida, devido nós vivermos uma vida para a glória de Deus, acontece o que está escrito em Tiago capítulo 4, no verso de número 8. Achegai-vos a Deus. E olha só o que acontece. Achegai-vos a Deus. E o que é isso aqui, ó? E ele se achegará a vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Entenda, glorifica o nome do Senhor. Achegai-vos a Deus, e olha o que acontece. E ele se achegará a vós. Como que você quer viver? Longe ou perto? Longe ou perto? Se nós chegar a Deus, Deus vai se achegar a nós. Entenda, é o que está escrito em Tiago. E qual é o modo de Deus se chegar a nós? É nós vivermos uma vida que glorifica a Deus. E agora deixa eu trazer a primeira parte do ensinamento. Como que essa glória de Deus é refletida na nossa vida? Vejamos. Um dos pontos que vai fazer com que, escute. Um dos pontos que vai fazer com que aconteça isso na minha vida, Um dos pontos que vai fazer que aconteça isso na sua vida, Quer isso? Quer essa glória refletida? Você imagina você andando pela rua, e as pessoas vendo uma glória em você? Hein? Quer isso pra tua vida? Quer ser uma pessoa apagada, sem brilho, sem glória? Em que tudo que você faz, as pessoas não glorificam a Deus, as pessoas amaldiçoam você. Lá vem chegando aquele traste. Não. Seja uma pessoa que aonde você chega, vai chegando um brilho com você. Uma glória vem revestindo você. Aí não tem feio, aí não tem bonito, não tem menor, não tem rico, não tem pobre, porque todos estão assim, brilhando, estão refletindo a glória de Deus. Aleluia! Um dos pontos que traz essa glória para a nossa vida é quando, dentro de um lar, os filhos, eles vivem dentro de uma ordem e de um plano estabelecido pelo próprio Deus. Lembrando, se eu vivo dentro de um plano divino, é porque eu me acheguei a Deus. E se eu cheguei a Deus, o que acontece? A glória reflete em mim, me acheguei a Deus. Cada compromisso que eu me afirmo com Deus, a glória está em mim. Cada arrependimento que você tem, cada perdão que você libera, cada amor que é revelado através de você, cada bem que você faz para que Deus seja glorificado e não você, olha só, a glória de Deus
está sendo refletida na sua vida. Um dos pontos que fazem a glória de Deus refletir é quando os filhos dentro de um lar, hoje a conversa é com os filhos, onde os filhos vivem dentro de um lar, e dentro desse lar, eles vivem dentro de uma ordem, de um plano estabelecido por Deus. Aí sabe o que acontece? A glória de Deus, ela é refletida. Vou fazer uma outra pergunta para você, responda aí. Os filhos, quando estão morando dentro da casa do pai, os filhos, quando moram dentro da casa do pai, eles são filhos, amém? Concorda? Sim ou não? Quando os filhos se casam, ou mesmo se eles não se casam, e eles não moram juntos com os seus pais, eles são filhos dos seus pais? Se morar junto, eles são filhos. Quando eles deixam de morar junto, se casam, vão embora, eles são filhos ou deixam de ser filhos? O que você acha? Eu acho que a sua resposta vai ser a seguinte: eles vão continuar sendo filho. Casando ou não casando, morando junto ou não estando junto, na mesma casa, morando com os pais, continua sendo filho. Sim ou não? Agora entenda. Olha só. Você é filho. Você já casou, não casou? Se você tem pais vivos, você ainda continua sendo filho. Você não é órfão. Você é filho, não esqueça. Mas ao mesmo tempo que você é filho, você é pai também. Mas hoje a conversa é com os filhos, independente se você é casado ou não, independente se você mora na sua casa com seus pais ou não, independente se seu pai e sua mãe estão vivos ou um deles estão vivos, não se esqueça, você ainda é filho. E não se esqueça então que o tema da mensagem é: eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus. E se eu faço para que a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, o que acontece? O que acontece? A glória de Deus reflete em mim. Vamos lá então. Eu como filho, porque eu tenho uma mãe, meu pai eu perdi ele, Deus o levou quando eu tinha 16 anos aproximadamente. Hoje eu estou com 42, com 16 eu perdi o meu pai, mas eu tenho a minha mãe. Amém? Então eu sou filho ainda, eu tenho uma mãe. E como filho, amém? Eu devo viver dentro de uma ordem, de um plano estabelecido por Deus. E o livro de Provérbios tem muitos conselhos para nós que somos filhos, para você que é filho. E que se nós colocarmos em prática esses conselhos de Provérbios, a glória de Deus vai ser refletida em nossa vida. A glória de Deus será refletida em nossa vida. Vejamos, pois, então, porque o tempo é curto. O tempo é curto. Vejamos alguns conselhos. Amém? Vai ficar gravado aí na live. Olha só. Provérbios, então, capítulo 10. Provérbios 10, o verso 1. Está escrito assim, olha. Ó filhos, o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Oh, aleluia. O que você tem dado ao seu pai que está vivo? Mais tristeza ou mais alegria? Ele cuidou de você. Aleluia. Ele tratou. Quando você ficou doente, você tem coisas que você nem lembra do que seu pai e sua mãe já fez. Pergunta pro teu pai, chega pra ele, independente de que idade você tem, senta perto dele: pai, conta aqui pra mim. Quando eu tinha 4 anos, como que eu era? Quando eu tinha 5 anos, que trabalho que eu te dei? Como que foi minha vida, pai? Para que eu seja mais grato ao Senhor. Para que eu seja mais grato ao Senhor. Olha só, se nós queremos refletir a glória de Deus em nós, queremos que a glória de Deus seja refletida em nós, nós precisamos ter um comportamento de um filho que é sábio, porque o filho sábio ele vai trazer alegria para o seu pai, mas o insensato só traz tristeza para a mãe. Como eu estou hoje só falando com filhos, e no próximo ensino vou falar só com os pais, hoje é só com os filhos.
E depois na próxima aula ainda nós vamos falar sobre o esposo, tratando a esposa do modo correto para que a glória seja refletida. Hoje é só sobre filho. Então o filho, quando ele é sábio, ele alegra o pai. Quem sabe nessa noite está faltando sabedoria na tua vida, viu? Para que alegre seu pai. Deus vai te dar sabedoria para que você alegre teu pai. Não sei, talvez ele já está velhinho. Quem sabe você deu muita tristeza para ele. Não custa nada hoje você trazer alegria para ele. Impressione o seu pai. Olha só, parece que caiu essa mensagem no dia certinho. Se não me falhar a memória, domingo deve ser dia dos pais, não sei, eu estou por fora da data. Mas deve ser dia dos pais, se não me falhar a memória. Impressiona ele não só porque é o dia dos pais. Impressiona ele todo dia. Impressiona a tua mãe todo dia. Pai, eu estou aqui para lhe dizer algo. O Senhor é muito importante para mim. O Senhor é especial para mim. Mesmo que eu fizesse muito para o Senhor, Pai, não conseguiria pagar o que o Senhor fez por mim. Isso sabe o que acontece? Sabe o que vai acontecer nisso? Olha aqui, ó. A glória de Deus vai ser refletida na tua vida. Porque você está fazendo algo que o nome do Senhor é glorificado. Essa tua ação glorifica o nome do Senhor. E do modo que essa sua ação glorifica a Deus, a glória de Deus reflete em você. A glória de Deus reflete em você. Entenda? Deus vai te dar sabedoria para você alegrar o seu pai. Deus vai te dar sabedoria para você alegrar a tua mãe. Fazendo assim, a glória de Deus ela reflete na sua vida. Talvez eu estou falando com jovem. Eu estou falando com casado, filho que já é casado. Em nome do Senhor Jesus, ainda dá tempo de você alegrar o coração do teu pai. Não importa se o seu pai é cachaceiro, ele é pingaiada, te expulsou da tua casa, não interessa. Eita, calamachuta. Não interessa que mal que ele te fez, se ele te estrupou, se ele te jogou fora. Eu estou falando com gente aqui que está magoada. Estou falando com gente aqui que está com mágoa do pai e da mãe. Quer que a glória de Deus reflita na tua vida? Entenda que eu estou com uma palavra agora para o teu coração. Você tem orado para que os teus filhos lhe respeite, para que teus filhos lhe honrem, mas você deixou de honrar os teus pais, e os teus pais ainda estão vivos. Honre teus pais para que você que é pai receba a honra dos teus filhos, porque o que tu tá plantando, tu tá colhendo dos teus filhos. Assim te diz o Senhor dos Exércitos. Deus tem perdão liberado para a tua vida agora. Deus te trouxe nessa live para lhe dizer: hoje tem vitória, tem glória para ser refletida do céu na tua vida. Os teus filhos vão te respeitar. Planta para colher. Se os teus pais são vivos e você tem um filho rebelde, uma filha rebelde, diga: pai, me perdoa se um dia eu errei contigo. Eu te amo, meu pai. E você vai começar a ouvir dos teus filhos: pai, eu errei contigo, eu te amo, me perdoa também. Oi, você que ainda não tem filhos, mas você é filho, lembra-se que o que tu faz agora, tu colhe depois. Você planta agora, tu colhe depois. Ei, meu Deus do céu, aprenda nesta noite. O filho sábio, ele é a alegria do seu pai. Olha só o que diz Provérbios 4, o verso 1. Ouve, filhos, a instrução do pai, e estais atento para conhecer a prudência. Entenda, olha só o que está escrito aqui. É um outro conselho para os filhos. E se o filho, nós filhos, se nós filhos obedecermos esse verso, colocarmos isso em atividade, cumprirmos, vai acontecer isso em nossa vida, ó. A glória de Deus vai refletir, sabe por quê? Porque eu estou fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado. O que então? Filho, ouça a instrução do pai. Você já viu quando o pai te chama: filho, vem aqui, vamos conversar, e você fala assim: mãe, agora não. Pai, agora não. Para de encher a paciência, para não dizer outra palavra que você fala. Para de me encher a paciência. Ih, meu velho tá coroca. Ih, o meu coroa não tá falando nada com nada. Lembra, o que diz
o provérbio. Ouve, filho, a instrução do teu pai. Fique atento para conhecer a prudência, para que você seja sábio, prudente. Ouça, filho, o conselho dos seus pais. Fazendo assim, você estará trazendo glória para Deus, e a glória é refletida na tua vida, a glória de Deus. Provérbios 13, o verso de número 1, diz-nos o texto sagrado: o filho sábio atende à instrução do pai, mas aquele que é zombador, que não está nem aí, é escarnecedor, não ouve a repreensão do pai. Entenda, olha o que o sábio Salomão ele está instruindo. Ele está trazendo para nós aqui um modo em que os filhos podem fazer com que a glória, que a nossa ação seja para glorificar a Deus. Entenda, o que é que nós podemos fazer? Ser o que, irmãos? Aleluia! Ser sábio. Ser sábio fazendo como? Ser sábio atendendo o que o nosso pai nos ensina. Ei, você está dizendo assim: o pai, eu já casei, já saí de casa, tu não palpita mais na minha vida. Ei, escuta. Eu não estou dizendo daquela mãe que quer controlar o filho que está casado, que quer controlar, mandar lá na casa. Não estamos falando sobre isso aí, não. Não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando assim, olha, às vezes a mãe está vendo, o pai está vendo, o filho casado está lá casado, está tendo comportamento que vai destruir o casamento. A mãe chega e fala assim: minha filha, não é esse procedimento. Veja como a mãe faz. Meu filho, não é esse o procedimento. Veja, não é assim que faz. Se eu atentar para isso, a glória de Deus vai ser refletida na minha vida. E é isso que o sábio Salomão está dizendo. Se nós atentar, esse atentar significa se nós obedecer aquilo que o nosso pai ensina, aleluia, nós vamos ser sábios. Mas tem pessoas que só levam na brincadeira. Isso significa escarnecimento. Só leva na zombação. Ih, pai, tá vendo? Não, o senhor tá falando coisa com coisa, não. O senhor tá falando coisa de 1960, nós estamos em 2020. O senhor quer aplicar na minha vida uma coisa de 1900 e bolinha. E os filhos tiram sarro da casa do rosto dos pais, não esquecendo que você vai ser pai também. E os filhos vão fazer a mesma coisa contigo. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos ter um comportamento como filhos que atrai a glória de Deus, que a glória de Deus reflete em nossa vida. Vejamos mais um verso sagrado e já vamos concluir. Olha só, Provérbios 1, o verso 8. O que diz esse provérbio? Filho meu, ouve a instrução do teu pai. Olha só, novamente. E não deixe o ensinamento da tua mãe. O pai, ele instrui. Agora está falando pai e mãe. Olha só. Filho meu, ouve a instrução de teu pai. Teu pai te ensinou. E também não deixa, amém? O ensinamento da mãe. Então nós entendemos aqui que nós temos um pai e uma mãe que nos ensinou alguma coisa. Mas quem sabe teu pai e tua mãe não te ensinou também. Mas em nome do Senhor Jesus, nessa live você está aprendendo. E você está aprendendo e você vai mudar esse quadro. Os seus pais vão glorificar a Deus de ver a sua ação. Que nem mesmo eles plantaram isso em você. Mas Deus colocou isso em você. E você é diferente. Você é diferente. Tem pessoas que estão nessa live e estão dizendo assim: eu sou assim porque meu pai era assim. Eu sou assim porque minha mãe era assim. Ei, para com isso aí. Isso aí precisa ser quebrado. Em nome do Senhor Jesus. Se você mudar, as coisas vão mudar através de você. Os seus filhos agora vão começar a dizer assim: não, eu sou assim porque meu pai agiu bem comigo. Ele me tratou bem. Ele tinha uma glória refletida na vida dele. Tudo que ele fazia era para a glória de Deus. É tempo de nós mudarmos essa sequência má. Em nome do Senhor Jesus. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe o ensinamento da tua mãe. Fazendo assim, a glória de Deus é refletida na nossa vida. Provérbios 6, o verso 20, diz assim: filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixa a lei da tua mãe. Olha aí, mais um complemento do texto sagrado. Agora vamos para Paulo. Nós vamos ler 2 versículos que Paulo escreveu e vamos encerrar. Colossenses capítulo 3, Colossenses 3, verso 20, Paulo escreveu para uma igreja. Olha só o que está escrito lá: vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais,
porque isso é agradável a Deus. Ei, escuta isso aqui, escuta. Se nós obedecer os nossos pais em tudo, aleluia, menos naquilo que nos faz pecar contra Deus. Se o seu pai mandar matar, você fala assim: pai, isso não está na lei de Deus, eu não vou fazer. Eu não vou te obedecer nisso, porque isso infringe a lei de Deus. Querendo ou não, pai, a lei de Deus é maior do que a tua lei. A tua lei faz eu ir contra a lei do meu Deus. Eu tenho que te obedecer, eu te amo demais, mas o Senhor está mandando eu fazer uma coisa que o meu Deus abomina. Amém? Entenda até onde que você deve obedecer o seu pai e a sua mãe. Não, meu pai mandou obedecer. Meu pai falou assim: não vai mais para a igreja. E eu sou obediente, eu estou obedecendo. Essa obediência é uma obediência que fere a santidade de Deus. Quantas pessoas entregaram a vida para Jesus e foram expulsos das suas casas, mas eles foram expulsos porque eles resolveram: não importa, mãe, eu te amo, mas o meu Deus me salvou, morreu na cruz, a senhora está me mandando para a rua, eu vou morar debaixo da ponte, eu te amo, mas eu fico com Deus. Se eu escolher ficar aqui em casa e negar o meu Deus, eu estou indo contra o meu Salvador, meu pai. Meu pai e minha mãe, foi tu que me colocaste no mundo, e eu alegro-me com isso, eu glorifico o nome dele, vocês são excelentes na minha vida. Mas quando vocês dão uma ordem em que fere a santidade de Deus, em que faz eu pecar contra Deus, não tem como eu obedecer, pai. Eu continuo te amando, mas eu não vou matar, eu não vou me prostituir, eu não vou fazer aquilo, eu não vou mentir, meu pai, eu não vou roubar, meu pai, porque isso fere a santidade do meu Salvador. Tu me colocaste no mundo, pai. Tu me colocaste no mundo, minha mãe. Mas só Jesus morreu na cruz para me salvar. E é Ele que eu sirvo. Entenda nessa noite. Não estou te colocando contra o teu pai, contra a tua mãe. Eu estou ensinando você como um filho ter, sabe o quê? A glória de Deus refletida na tua vida. Olha que coisa linda. As pessoas vão olhar em você e vão ver uma glória em você, vão ver um brilho em você, vão ver uma unção em você. Sabe por quê? Porque tudo que você faz agora é para a glória de Deus. Então, Paulo ele ensina aqui aos Colossenses: obedecer em tudo os vossos pais, porque isso agrada a Deus. Ei, agrada a Deus. Fazer isso, vamos agradar a Deus. Às vezes você fala assim: eu não vou obedecer meu pai, mesmo que ele está falando para mim fazer isso. Vai lavar louça. Não vou, mãe, eu obedeço a hora que eu quero, eu falo depois. Quando você estava doente, o seu pai não falou assim: depois eu te levo para o hospital, depois eu te dou o remédio. Ele acorda na madrugada para te servir. E muitas vezes nós falamos assim: depois eu vou fazer, amanhã eu vou fazer. Quer que a glória de Deus seja refletida na sua vida? Faça para que Deus se agrade disso que você está fazendo. Amém? Para finalizar, eu leio Efésios capítulo 6, o verso 1 ao 3, que diz assim: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo, isso é justiça. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Sabe para quê? Para que te vá bem, para que dê tudo certo e viva muito tempo sobre a terra. E aqui eu finalizo essa segunda parte deste ensinamento. Nesta noite, meus queridos, como filhos, nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor: Deus, eu quero que a sua glória reflita na minha vida, que o meu comportamento como filho glorifique o teu santo e precioso nome. Ei, louvar é bom, pregar é coisa linda, né? Ver Deus curando, ver Deus salvando, mas muitas vezes o meu comportamento com meu pai e com a minha mãe não traz glória nenhuma para Deus. Não esqueça, o que eu sou para os outros não é tão importante assim. Ou melhor, deixa eu arrumar a palavra. Os que as pessoas dizem que eu sou a meu respeito não é tão importante, mas sim é o que Deus diz ao nosso respeito, que é muito mais importante. É muito mais importante, porque às vezes as pessoas só estão olhando o nosso exterior. Ele só olha para nós e fala assim: homem de Deus, mulher de Deus.
Mas só Deus sabe se nós realmente somos essa pessoa de Deus. Se por trás dos bastidores nós estamos honrando nossos pais, nós estamos falando bem dos nossos pais, nós estamos honrando a nossa mãe, nós estamos orando pelos nossos pais, nós não estamos amaldiçoando nossos pais. Às vezes nós oramos pelas pessoas, Deus cura, Deus faz coisas extraordinárias, almas vão sendo salvas, mas eu sou rebelde em casa, eu sou rebelde à minha mãe, eu sou rebelde a meu pai, então por isso eu fico assim, eu fico assim, sem a glória de Deus. Mas se eu fizer do jeito que está aí nesta live, como a palavra manda, a glória de Deus será refletida na minha casa, na minha vida, para a glória de Deus. Aqui eu fico, aqui eu encerro, daqui a pouquinho eu estou indo orar, e eu quero orar pela tua vida, quero orar pela tua casa, e eu quero já agradecer a presença de todos os irmãos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço a cada irmão que compartilhou. Os irmãos estão aí fervorosamente na live. Eu quero orar agora. Vamos orar juntos? Vamos orar? Para que Deus nos ajude a ser melhor? Pai, eu quero que tudo que eu fizer agora seja para a glória de Deus, para que a sua glória reflita na minha vida. Oremos agora pedindo a Deus essa graça. Pai eterno, Pai glorioso, Pai santo, em o nome do Senhor Jesus. Pai, nós ouvimos a tua palavra. Nós ouvimos o teu estatutos, ó Deus, nessa segunda parte desta mensagem. Pai, eu te peço agora que todos aqueles que estão nesse exato momento pedindo, Senhor, para que a sua glória seja refletida na vida deles e que eles vão fazer de tudo para se achegar a ti, Senhor, para que a sua glória continue sendo refletida. Pai, abençoa essa pessoa, dê graça a ela, para que a partir desse exato momento, tudo quanto ela fizer como filho, reflita a sua glória, reflita a sua glória, reflita a sua glória, reflita a sua glória, que desde já, Senhor, essa pessoa seja abençoada, 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 em nome de Jesus, seja abençoada agora, tenha um lar transformado, uma vida transformada, uma vida espiritual transformada, uma vida de cura, uma vida de renovação, uma vida de poder, uma vida de satisfação, porque você tem a glória de Deus. A glória de Deus vai refletir na tua vida, vai refletir na tua casa, vai refletir no teu lar, vai refletir na tua família. As pessoas vão olhar para ti e vão ver a glória de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, receba isso da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado para a glória de Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe.